Começa agora o Negritudes em Diálogos, um programa especial criado para debater a presença negra em diferentes dimensões da sociedade. Em 4 episódios, vamos falar de poder e representatividade, juventude, mulher negra e enfrentamento antirracista. Eu sou Lúcio César Fernandes, diretor de imagem da TV Câmara de João Pessoa. Nesse mês da consciência negra, fui provocado a apresentar um programa sobre negritude. Um verdadeiro desafio para mim, que trabalho sempre nos bastidores, escrevendo, dirigindo e editando. Mas resolvi aceitar a provocação e ocupar o espaço de apresentador, mas com uma condição: que os programas fossem mediados por pessoas convidadas. No episódio de hoje, o tema é antirracismo. Vamos conversar sobre como a cultura, educação, religiosidade e ação comunitária contribuem para desmontar as estruturas racistas no Brasil. Nossos convidados são Nay Gomes, artista e ativista cultural; Rita Black, atriz, empreendedora e militante do movimento de mulheres negras; Lucian Souza, gestor educacional, responsável pela implementação da educação antirracista nas escolas de João Pessoa; e Pai Juan, babalorixá e juremeiro. E para conduzir esse diálogo, temos a mediação do jornalista e radialista Dalma Oliveira. É importante falar que, para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, pedimos que cada participante se apresentasse e se autodescrevesse. Além de ajudar com a acessibilidade e de conectar a experiência da TV e da Rádio Câmara, essa autodescrição revelou histórias e características que se misturam com a de vários brasileiros, inclusive comigo, afinal sou um homem negro, de cabelos crespos, cortado curto. Então, sem mais conversa, vamos conferir esse bate-papo sobre antirracismo. Bom programa! Olá, para começar esse programa, nós vamos iniciar uma discussão sobre cultura, arte, na perspectiva dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários aqui da cidade de João Pessoa, e como eles funcionam enquanto ferramentas da luta antirracista, do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial. Então a gente convidou para o programa de hoje 4 lideranças aqui da cidade de João Pessoa. A gente está aqui com Lucian Souza, ele que é historiador, especialista em educação. Sou Lucian Souza, sou historiador, doutor em História. Tenho como pesquisador me dedicado a entender o processo abolicionista na Paraíba e as formas de atuação da população negra sobre o regime escravista. Profissionalmente, eu tenho desde 2015 atuado na rede municipal de ensino como professor e, recentemente, eu ocupo a divisão de diversidade curricular, que dentro do organograma da Secretaria de Educação é responsável por acompanhar e desenvolver ações de educação para as relações étnico-raciais, acompanhando a consolidação das leis 10.639 e 11.645. Elionay Gomes. Eu sou Elionay Gomes, artista multivisual, educador social e gestor cultural do Ateliê Multicultural homônimo, onde temos como missão resgatar, fortalecer e expandir a identidade afro-indígena paraibana, utilizando a arte como ferramenta fundamental de transformação social, de humanização, de educação e de espiritualização. Rita Black. Eu sou Rita Black, cabeleireira afrocentrada, multiartista, cantora do coral Oriquis, o coral afro-indígena do Ateliê Multicultural Elionay Gomes, mãe de Luciana e Giovana, 2 estudantes negras de instituição federal e estadual, e também ativista negra. Pai Juan, ou Juan. Eu sou Juan Pedro, eu sou babalorixá, oloriebé, do Ilê Axé, o Miorirete e Oxuatiairá, de tradição queto. Além disso, também sou enfermeiro, mestrando em modelos de decisão em saúde na UFPB. Atuo a partir da saúde reprodutiva e sexual. Também sou artista e produtor cultural. Produzo aqui em João Pessoa o Baile Charme, que é um evento, uma ode à cultura negra com a juventude aqui em João Pessoa.
Para começar, a gente vai tratar logo de cultura, de arte e de como essas duas manifestações elas acabam contribuindo no combate ao racismo, nas lutas antirracistas. Eu vou começar com Elionai Gomes. Como é que você vê essa questão da cultura, da arte? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, a cultura é a identidade, né? É a identidade de um povo. E essa identidade do povo precisa ser resgatada, fortalecida. É aí que a arte é fundamental nesse processo cultural de ancorar a identidade de cada um, principalmente o nosso povo preto, porque é perdido de memórias. Então, eu acho fundamental a cultura como elemento de resgate dessa memória do ontem, dos que vieram ontem, né, que vieram antes de nós, os que virão depois, tudo agora, nesse momento. E eu vivencio exatamente a arte como essa ferramenta potente de transformação, potente de autorreconhecimento, porque toda a luta do nosso povo é exatamente esse autorreconhecimento, né? Porque se você se reconhece, né, você reconhece o outro, porque a fisiologia é uma só e o nosso povo precisa de identidade, e sem identidade não tem memória, sem memória não tem identidade. Ô Rita, como é que você vê a questão, principalmente da mulher negra, nessa discussão de manter essa memória? Fala um pouco dessa perspectiva. Eu vejo de suma importância, principalmente quando o Nai se refere a resgatar a sua ancestralidade, a qual nós somos provindos de África e trazemos nosso estereótipo negro através do nosso cabelo, através da nossa miscigenação, das várias tonalidades da nossa pele, mas não podemos esquecer de onde viemos para sabermos para onde vamos. E para poder conquistar isso, a gente tem que ter uma autoestima elevada, não deixar com que esse preconceito e esse racismo continue em pleno século XXI, de dizer que o seu cabelo é duro, que você é feio, que teu nariz é chato, que teus lábios são grossos. Como se isso não fosse belo. É o nosso belo e continuará sendo a partir do momento que nós temos a obrigação, o dever de resgatar esta ancestralidade para que a nossa geração futura não passe pelo que muitos de nós passamos. Temos que preservar um futuro saudável. E esse saudável vem através de uma autoestima elevada. Se aceitar como negro através do seu cabelo, do seu corpo, das suas atitudes e do seu direito do bem viver. O visual black, o visual negro, ele na verdade entrou em moda, né? Já tem algum tempo. Como é que você analisa esse empoderamento tanto das mulheres, mas da população negra de um modo geral a partir do visual? Muitas pessoas vêm com essa está na moda. Não, não está na moda. É a nossa miscigenação afro-ameríndia, onde nós temos várias nuances de cabelo, várias texturas. Nós temos cabelos cacheados, negroides, ondulados, crespos, e nós temos o direito e o dever de andar com nossos cabelos soltos ao vento, da forma que nós quisermos, sem deixar que nos apontem o dedo dizendo que o nosso cabelo é feio. Porque nosso cabelo é nossa coroa. A partir do momento que nós nos libertamos com relação ao nosso cabelo, nós sabemos a nossa verdadeira identidade e somos firmes no que queremos e para onde iremos, através dessa autoestima elevada. Eu vou perguntar ao Pai Juan, a estética religiosa, ela também acabou sendo incorporada no cotidiano. O que é que o senhor acha em relação das vestimentas, dos aparatos religiosos na estética negra? Primeiramente, a cultura, seja ela a dança, a forma de se vestir, a música, ela separar isso do religioso, do dia a dia, do cotidiano, é uma estratégia do branco, né? Quando a gente vai ver a nossa história, a nossa origem, isso era uma coisa só, isso é o dia a dia. A vestimenta ela serve para comunicar, a música serve para comunicar. Tudo isso são formas de comunicar algo, seja comunicar que o território está sendo invadido, seja comunicar
o cargo ou a hierarquia de alguém, seja comunicar a trajetória que alguém tem, a idade daquela pessoa, a importância. Então, a roupa, a música, a dança, todos esses são elementos importantes para comunicar quem somos e comunicar a nossa trajetória de vida. Luan Souza, qual a importância dessa presença marcada nos corpos negros para a afirmação dessa herança para as futuras gerações? Então, a cultura é o que nos salva enquanto povo afrodiaspórico que migra de África através do tráfico, né? E a arte, em suas diversas modalidades, e aqui pensando a arte como componente curricular, tem a capacidade de transformar tudo isso e transpassar pelo corpo. Os outros componentes curriculares não têm essa capacidade de passar pelo corpo aquilo que a gente herda de herança, aquilo que a gente herda dos nossos ancestrais. Só a arte, o teatro, o audiovisual, a dança, a música tem essa potência de transformação, né? Não é à toa que o componente curricular de arte, ele é indicado lá na Lei 10.639, em 2003, ainda como área prioritária, né? A lei elege 3 áreas prioritárias: História, Língua Portuguesa e Arte, né? Justamente para demarcar essa importância do corpo nessa discussão. Então, a arte enquanto componente atrelado ao desenvolvimento curricular, né? Quando isso é levado para a escola, para o chão da escola, como a gente pensa, ela tem um papel fundamental porque é ela que consegue transpassar o corpo nessa discussão antirracista. Vamos entrar um pouco na resistência, então, aproveitar, né? Que é um tema que a gente tocou pouco, Nai. Eu tenho um problema muito sério com essa palavra resistência. Porque de onde eu vim, a palavra é existência. Todo o esforço da minha preta, minha mãe, era para que nós existíssemos e tivéssemos dignidade. Uma das lições que eu não esqueço, minha mãe dizia assim, quando você estiver na parada do ônibus e todos olharem para você, você olhe nos olhos de cada um. Erga a sua cabeça, olhe nos olhos de cada um. Outra coisa maravilhosa, e que eu tomo até hoje. Antes que olhem para mim, eu olho. Eu não espero que me olhem. Eu olho dentro dos olhos. Outra coisa que minha mãe ensinou foi, meu filho, a sua caminhada, um poste para outro não são 100 metros. A sua visão tem que ser antecipada. Veja com a distância de 100 metros. Porque aí você aceita olhar nos olhos ou então utilizar a indiferença. Assim tem que ser a caminhada da família preta. Não olhe de lado. Olhe no outro como se estivesse olhando no espelho. Se ele conseguir de ver como espelho, ele vai olhar nos olhos e vai segurar. Caso não, ele vai baixar a vista. E eu levo essa lição até hoje. Sabe? Porque a resistência maior que existe na minha vida é como artista, né? Nessa estrutura racista, achar que todo artista, e principalmente negro, com a temática dos povos originários, tem que sofrer. Tem que estar se arrastando, pedindo. Né? Pedindo, quando na verdade temos órgãos, instituições para nos atendermos, principalmente como artista preto. E o racismo estrutural simplesmente nega, invisibiliza. Nós temos o Alto dos Orixás, que tem 15 anos, é o maior espetáculo afro da Paraíba, e cadê as instituições a apoiar? Né? Eu fico vendo que esse processo de resistência, eu gosto mais de enfrentamento. A palavra que me representa é enfrentamento. Meu enfrentamento é diário. Desde que eu nasci, essa palavra marca essa caminhada. Sabe? E o que marca toda essa função, toda essa atividade do ateliê é ancorada nessa coisa, existência. E para existir é preciso enfrentar. Não só o racismo religioso, mas estrutural, ambiental, pessoal. E aí vai a lista toda. Rita, resistência. É sobre isso, né, que Nai fala. Principalmente eu sendo parte desse ateliê, conjuntamente com as minhas crias, quando eram pequenininhas, a gente sabe assim, a luta que o ateliê, através de Nai, sempre teve e tem, para que hoje ainda haja esse desrespeito com relação às instituições estaduais, municipais, né? Para um espetáculo que é de grande importância para formação e informação das pessoas que não conhecem, mas apontam o dedo para a cultura afro-religiosa. A partir do momento que você vai para um espetáculo, porque é um espetáculo, é um grande espetáculo, né? E vai
obter informações do que realmente é um culto africano, você deixa de ficar apontando o dedo, demonizando, sabe, com esses preconceitos. E aí você pode sim adentrar, e é muito bem-vindo, a um ilê, a um terreiro, para receber um passe, para receber um abraço. Um abraço dado de coração é uma bênção, né? Então, eu reitero o que Nai fala. Eu acho que, a partir do momento que você vê o número de pessoas que vêm assistir o espetáculo Alto dos Orixás, já era para ser para lá de respeitado, não era para que o ateliê fosse à procura, e sim a instituição vir até o ateliê oferecer tudo o que é necessário para um grande espetáculo acontecer. Pai Juan. Resistência, para mim, vou utilizar da referência de Nai, né? Ele trouxe enfrentamento e eu vou ainda trazer uma outra referência que é afrontamento, né? Afrontar. Manter viva uma comunidade tradicional de terreiro. Para isso é preciso ter muita audácia, porque é muita gente preta se amando, é muita gente preta se reconhecendo, feliz. E eu digo sempre que a gente, né, cultua reis e rainhas africanos. Então, eu sou filho de Oxum. Aí eu saio no meio da rua e eu chego na universidade, eu vou me sentir não pertencente. Eu chego no mercadinho, eu vou ser perseguido. Eu chego em qualquer lugar, né, institucional, e eu vou ser violentado de alguma forma. Mas eu chego no terreiro e eu recebo no meu corpo uma rainha, né? Eu recebo no meu corpo. E é essa memória que fica, né? É a memória da rainha, é a memória da coroa. Então, quando a gente acessa essa memória no corpo, é muito difícil continuar um cotidiano igual ao que se era, né? É impossível que essa memória no corpo ela não desperte nada, ela não desperte uma postura diferente. Então, manter viva uma comunidade tradicional de terreiro, acima de tudo, é possibilitar que as pessoas encontrem isso, encontrem essa memória corporal de uma rainha, de um rei. O que eu fico pensando é que o enfrentamento, a resistência, ela precisa ser ao pacto da coletividade, em que cada ente, cada instituição precisa assumir a sua responsabilidade, inclusive a sociedade civil, né? Não é à toa que Nilma disse que o movimento negro é educador. Ele que precisa ser a vanguarda das pautas raciais, o porta-voz dessas pautas, né? E pensando a educação, cada ente que compõe o sistema de educação, né, a Secretaria de Educação, o gestor escolar, a equipe técnica, tem uma parcela, uma coparticipação nesse processo. Mas os professores, as professoras, são os únicos capazes de transformar toda essa discussão em ação pedagógica. Nenhum outro ente, não é o secretário de Educação, não é o gestor, a gestora, não é o técnico, é o professor, que tem a habilidade e a competência didático-pedagógica de transformar isso em desenvolvimento curricular em chão de escola. Então, eu acho que resistência é conclamar, é convidar, é desafiar os educadores e as educadoras a se engajarem na luta antirracista, a se engajarem na construção de uma escola verdadeiramente que combata o racismo, que construa outras identidades. Rita, e a marcha das mulheres, a marcha da negritude? Resistência, né? Além de resistência, eu acredito que seja muito mais do que isso, porque nós vamos levar 1 milhão de mulheres negras a Brasília. Enegrecer Brasília, com o tema reparação e bem viver. Precisamos da reparação pelo que nossos antepassados viveu. Somos sobreviventes hoje e queremos uma reparação para isso. E vamos enegrecer Brasília e mostrar a força da mulher negra, brasileira e mundial, raiz África. Esse é nosso diálogo antirracista. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, estão curtindo o bate-papo? Nesse bloco, vimos que cultura, educação e religiosidade são ferramentas poderosas na luta e resistência. Não sai daí que voltamos já. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua. Não faz
fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now a sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. A escravidão foi abolida há mais de 100 anos. Mas os efeitos da escravatura ainda são sentidos. Até hoje, os negros estão mais presentes nas profissões de salários mais baixos e nos trabalhos sem carteira assinada. Todas as etnias que formam a sociedade brasileira importam e precisam ter oportunidades iguais. É aí que entram as cotas raciais. As cotas corrigem distorções históricas e facilitam o acesso à universidade gratuita para as pessoas negras, indígenas e quilombolas que estudaram todo o ensino médio em escola pública. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Bessa e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com Negritudes em Diálogos. O tema de hoje é antirracismo. Nossos convidados são Nay Gomes, artista e ativista cultural, Rita Black, atriz, empreendedora e militante do movimento de mulheres negras, Lucian Souza, gestor educacional, responsável pela implementação da educação antirracista nas escolas de João Pessoa, e Pai Juan, babalorixá e juremeiro. E para conduzir esse diálogo, temos a mediação do jornalista e radialista Dalma Oliveira. Nós estamos de volta com o segundo bloco. A gente está fazendo um diálogo antirracista. Nesse bloco a gente vai tratar um pouco mais sobre educação, juventude, políticas públicas de um modo geral e o caminho para uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, do ponto de vista também racial aqui. A gente está com os nossos convidados aqui. Eu queria começar, então, pelo professor Lucian. Professor, qual é a importância da estratégia educacional, né, dos currículos, nessa questão do empoderamento, principalmente da juventude, que começa a ter contato com a importância da sua ancestralidade? Então, a escola é um espaço dual, né? Um espaço que tem dois aspectos. Ela tanto pode ser um espaço onde o direito a construir aí uma identidade positiva sobre si, que aí está a discussão antirracista, ele é negado, mas também ela pode ser um espaço de transformação, um espaço onde esse direito ele é reafirmado. E aí destacar a importância da aprovação da Lei 10.000, porque ela surge da mobilização do movimento negro. A Lei 10.000, a aprovação da Lei 10.000, né, há pouco mais de 20 anos atrás, ela só é possível diante da mobilização dos diferentes grupos do movimento negro que naquele momento atuavam do ponto de vista político. Ao longo desses mais de 20 anos de vigência da lei, o que nós vemos é, por um lado, alguns avanços importantes, como a produção de materiais didáticos, como a popularização de autores e autores negros e negras, a exemplo de Conceição Evaristo, mas também nós temos observado que há ainda uma resistência, fruto, obviamente, do racismo estrutural que está posto na sociedade, né? Mas algo que me move e que me faz acreditar na mudança, Dalmon, é a capacidade de atuação da juventude. Neste caso, o público-alvo dos adolescentes, que é o que eu acompanho, né?
É muito comum chegarmos nas escolas atualmente e vermos essa juventude empoderada dos seus elementos. Então, na minha experiência como estudante, era muito difícil encontrarmos alunos e alunas com os cabelos, com suas tranças, orgulhosos de sua identidade. Enquanto que hoje é muito mais frequente a gente encontrar esses estudantes, né? Então eu acredito que é esse poder de mobilização da juventude que possibilita, obviamente, dentro de outros aspectos e outros contextos, essa mudança e essa transformação, e é o que me faz acreditar numa educação verdadeiramente antirracista. De Lucian para Juan, qual é a importância, pai, da religiosidade dentro das escolas? Então, primeiramente eu vou utilizar de uma fala do pai Sidney Nogueira, que é um professor semioticista, cientista brasileiro, que ele diz que os terreiros são as universidades pretas mais antigas que o Brasil tem. Além de Babalorixá, né, sou uma pessoa também da educação, né, sou um cientista e vejo que a nossa educação brasileira, ela está pautada em referências que não são a do nosso povo, né? É o jogo da inutilidade. Hoje em dia as crianças aprendem tudo aquilo, né? Crianças, adolescentes, adultos aprendem coisas que hoje um computador faz, que um sistema de informação faz, enquanto aquilo que é nosso, que é o cuidado com o outro, que é reconhecer a nossa fauna, a nossa flora, que é reconhecer, utilizar da natureza, né, para o nosso dia a dia, isso é perdido. Isso resgatar, né, a cultura, resgatar o saber preto, o saber ancestral, é resgatar a vida, é resgatar a nossa possibilidade de continuar vivo, de continuar existindo. Não apenas os negros, mas a todos. Porque a base do ser humano vem disso, vem da natureza, vem de olhar o outro e reconhecer a humanidade. E se a gente se afasta dessa raiz, a gente não tem um bom futuro. Nai, o espaço aqui do ateliê e a atividade que você faz anualmente do Alto dos Orixás acaba se transformando também numa possibilidade extracurricular. Como é que você vê a importância dessa interação das escolas com a cultura e com a arte? Primeiro eu vejo da seguinte forma, Dalmo. A vida é uma escola aberta, né? Essa escola aberta para a gente exercitar a nossa identidade. Quando eu chamo as escolas, quando faz essa convergência da escola, não é só para os jovens. É muito mais um esforço de chegarmos aos coordenadores pedagógicos, à diretoria, a esse corpo docente, que não deixa de ser um corpo doente, que também precisa resgatar a sua identidade. Então, digo assim, que quando a gente vai para as escolas, antes mesmo de a gente acolher os alunos, buscarmos expandir, fazer com que expanda essa identidade, precisamos acolher os docentes, precisamos de letramento, né? Letramento no sentido identitário, no sentido de quem são essas pessoas, né? Quem somos nós dentro desse processo. Aí eu falo também da questão da religiosidade, porque a religiosidade para mim é a religação consigo mesmo. E religação consigo mesmo, mais uma vez, vem identidade. Porque para mim, fé sem identidade é igual a faca molada. Qualquer coisa corta e qualquer coisa rasga. Então, a minha missão, enquanto gestor do ateliê, é, acima de tudo, abrir um diálogo, né, em que a gente possa nos reconhecer, né, que a gente possa se espelhar. Então, quando eu proponho com o Alto dos Orixás falar sobre a questão da religiosidade, a religiosidade está ligada totalmente à cultura de quem somos, de onde viemos e onde pretendemos ir. Né? Mas eu vejo que o caminho vem a partir dos coordenadores e diretores desse corpo, né, que rege essa alunada. Ô Rita, as políticas públicas de promoção da igualdade racial já têm um caminho aí. Você percebe isso também do ponto de vista na educação? Como é que você enxerga e presencia no teu cotidiano? Hoje eu posso dizer que presencio mais que antes, né? Principalmente por termos uma ministra maravilhosa, que é a Margareth Menezes, que vem da área de cultura, né? Que é artista, né? E recentemente criou e sancionou a lei, através do nosso presidente, de que entre novamente arte que componha o currículo das escolas estaduais, municipais de todo o país.
que nos foi roubado, né? Esse direito de fazermos arte na escola. Eu lembro por que hoje eu sou uma multiartista? Porque eu tive uma professora lá atrás de educação artística que simplesmente nos propiciava uma gama de possibilidades de fazer dança ou teatro. E aí você, como jovem, você não quer ficar simplesmente uma manhã toda, um dia inteiro sentado numa carteira, né, numa cadeira, olhando simplesmente um professor sai, um professor entra e simplesmente só a parte oral. A gente quer colocar a mão na massa e colocar os nossos corpos para jogo de movimento ancestral que nós trazemos. Isso faz com que o aluno tenha vontade de sair de casa e dizer assim: eu vou para a aula, hoje eu tenho aula de teatro. Eu vou para a aula, hoje eu vou ter aula de dança. Hoje eu vou para a escola, eu quero ficar o dia todo, eu vou ter aula de capoeira. Isso aí é resgate ancestral. E aí eu vejo isso hoje. E a gente não pode morrer na praia. A gente tem que continuar nesse percurso que nos é dado agora como resgate através de uma ministra negra da cultura, de força, e não vamos sair mais dessa rota. Nós, mulheres negras, mães, vamos fazer questão de que nossos filhos tenham direito, sim, ao que sempre nos foi negado. Luciana, eu vou perguntar a você apenas 2 itens, educação física e educação artística na escola, na perspectiva disso que a Rita está falando. Então, se a gente pensa a educação física do ponto de vista curricular, uma das coisas que mais me surpreendeu nesses últimos anos foi analisar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. No que se trata da educação física, ela em suas várias modalidades, né, a luta, a dança e o jogo, ela contempla a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Então, o documento legal, que isso é uma coisa, já prevê. Então, nós temos elementos da cultura afro-indígena, tanto na dança, como na luta, como no jogo. Na prática dos professores, nós já conseguimos identificar algumas práticas exitosas. Então, nós temos alguns exemplos, algumas escolas que já fazem um trabalho exitoso no tocante à temática racial e à educação física escolar. A mesma leitura a gente pode fazer sobre o que a gente chamava antes de educação artística, né? E isso é um avanço porque, ao longo desses 20 anos, essa relação da educação física, mas também da biologia, da química, da física, elas foram se estreitando com o debate racial. Essa relação não estava posta em 2003, quando a Lei 10.000 foi aprovada. Ela foi sendo construída. E hoje nós já temos um debate muito consolidado nessas diversas áreas das ciências da natureza, das ciências exatas, com a temática racial. No tocante à arte, nós já temos um avanço que já estava posto em 2003, né? Se a gente elege essa data como um marco. Mas como eu falei da dualidade do processo educativo, né? Então, ao passo que a gente observa o aumento da adesão, do engajamento de professores, a gente também observa a resistência de outros, né? Mas e aí a gente se atrela, se apega, se engaja nos que estão tentando fazer. E aí, obviamente, a presença de educadores e educadoras negros e negras é fundamental, né? Perceber que existem educadores físicos indígenas, educadores físicos negros e negras é importante, porque é essa presença desses educadores que garante a implementação de educação nessas áreas, né? Pai Juan, como é que isso se dá no ponto de vista da religiosidade? Ainda tem muito racismo nas escolas? Lá na sua comunidade, no terreiro, tem casos? Como é que o senhor está vendo isso? Essa semana, inclusive, a gente teve mais um caso aí de terreiro vilipendiado. Fale um pouco dessa questão. Na verdade, quando a religião chega na escola, né, no ambiente institucional escolar, a religião que chega é a religião cristã, né? A partir do processo de colonização que a gente teve, é como se fosse o neutro, né? O ser humano neutro é o branco, é o cristão. Então, infelizmente, pensar em uma religião que destoe disso é demonizar, né? Eu tenho lá na comunidade a gente tem crianças
recentemente uma criança passou por um processo iniciático e a gente vê como isso ainda é um tabu, que não pode ser falado na escola, não pode ser dito sobre isso, sobre, né, o risco da criança viver um processo de violência. Eu vivi ao longo da minha vida, né, relacionado a várias coisas, até mesmo no ambiente da universidade, ainda vivo, porque infelizmente quando chega a religiosidade, a que chega é a religiosidade cristã. E é preciso uma mudança na sociedade como um todo, pensando nessas bases, né? Pensando na base educacional, pensando que é importante que as pessoas entendam que não existe só o cristianismo no mundo, ou que aquilo que não é cristão não é o demônio, não é ruim. Não existe demônio no candomblé. Não existe essa força da natureza capaz de destruir a vida de alguém a partir de uma figura criada aí no cristianismo, né? A nossa religiosidade, ela também fala do bem, ela também fala do amor, ela fala da proteção. Esses dias eu me peguei, né, falando lá no terreiro que a única religião que eu conheço que tem divindade, né? As únicas religiões que eu conheço que tem divindades para proteção, inclusive do ambiente físico, é a religião, né, de matriz africana, de matriz indígena, porque a gente precisou cultuar uma divindade, né? Que é Exu, que é Ogum, que está na porta do terreiro defendendo o terreiro, porque somos as únicas, né, que sofremos esse tipo de retaliação, esse tipo de violência, né? Que é o racismo religioso. Porque isso que é dito como intolerância religiosa é mais um dos tentáculos do racismo, né? Que ataca a nossa cultura, a nossa religiosidade, que ataca a nossa vida como um todo. Tá ok. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco desses diálogos. Estão curtindo o bate-papo? Eu tô curtindo muito. Estou percebendo que a educação e a ação comunitária são essenciais para romper estruturas racistas, ampliar o direito à vida e à cidadania. Mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua. Não fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. A escravidão foi abolida há mais de 100 anos. Mas os efeitos da escravatura ainda são sentidos. Até hoje, os negros estão mais presentes nas profissões de salários mais baixos e nos trabalhos sem carteira assinada. Todas as etnias que formam a sociedade brasileira importam e precisam ter oportunidades iguais. É aí que entram as cotas raciais. As cotas corrigem distorções históricas e facilitam o acesso à universidade gratuita para as pessoas negras, indígenas e quilombolas que estudaram todo o ensino médio em escola pública. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento? Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Bessa e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa.
Chegamos no último bloco do programa Negritudes em Diálogos, com o tema antirracismo. Nossos convidados são Nay Gomes, artista e ativista cultural, Rita Black, atriz, empreendedora e militante do movimento de mulheres negras, Lucian Souza, gestor educacional, responsável pela implementação da educação antirracista nas escolas de João Pessoa, e Pai Juan, babalorixá e juremeiro. E para conduzir esse diálogo, temos a mediação do jornalista e radialista Dalma Oliveira. Vamos continuar lá conferindo essa conversa? Estamos de volta. Nesse bloco a gente vai discutir um pouco mais sobre ancestralidade, a religiosidade e a resistência. E eu queria fazer um desafio, na verdade um exercício aqui para os nossos convidados, falar um pouco das nossas origens, se vocês têm noção de onde vieram. Vou começar com o Pai Juan. Fala um pouco da tua família mesmo. Minha família de sangue é uma família que vem daqui da Paraíba mesmo, assim. Minha família materna, ela é de uma tribo indígena localizada no interior da Paraíba. E mais para trás disso, eu não tive contato, ainda vou atrás, busco saber, mas infelizmente, devido a uma parte da minha família ter rompido esse contato, né, das suas origens, isso virou um tema que é difícil de se acessar. Rita Black, você veio de onde? Eu venho da Torre, mais precisamente da Torrelândia. E antes da Torre? Antes da Torre, eu ganhei de presente da minha amiga, irmã Solange, um teste de ancestralidade. Ah, foi? Porque isso sempre mexeu comigo, de saber. Conversando com uma prima, eu digo, tu não lembras de um irmão, de uma irmã, de vovó? Porque a nossa família não começou neles. Uhum. Isso me agonia, sabe? E aí, ela não, eu lembro só de um tio de vovô, mas perdeu-se. E isso é de uma dor extrema, sabe? Então, conversando sobre isso com Solange, e ela vai e resolve me dar de presente um teste de ancestralidade no laboratório de São Paulo, onde eles enviam o kit. Fiquei muito feliz porque foi próximo ao meu aniversário de 56 anos. Presentaço. E aí eu constato que a minha ascendência africana, de 57% do meu avô, infelizmente 26% europeia, dos estupros das indígenas e negras africanas, 15 tupi-guarani, 2 judeu, 1 asiático, descendente direta de Luzia, classificação L1, a primeira ancestral. Mas daí, a minha avó Tabajara e meu avô negro ainda me causam uma grande curiosidade sobre o restante da família. O povo Tabajara, muitos fugiram, e eu não sabia, isso já foi uma riqueza de informação para mim, né? Passei a me ver no meu povo, Mandacaru, Jaguaribe, Torre, Cruz das Armas. E a gente vê que a gente tem o mesmo estereótipo. O olho pequeno, o cabelo muito escuro, negro, cacheado, baixinho, por conta do indígena e o negro, né? Meu avô vem da região de Queto também. E aí, quando eu, hoje, graças a Orixá, mulher de fé, mulher de axé, mulher do Ilê, axé, Omiorire, posso dizer que a minha força ancestral agora é cada vez mais latente por conta desse resgate ancestral espiritual. E aí é onde vai todo o meu percurso, como, não vou dizer como missão, porque missão é muito católico, né? Mas como uma obrigação de filha, neta, negra, ancestral, África, de fazer com que a futura geração não passe pelo que eu passei e crie, sim, sua árvore genealógica. Nay, e você? Eu venho de Angola. Toda a minha genealogia eu resgatei através da espiritualidade. Sou filho de Oxalá e, como filho de Oxalá, tive a bênção de revelar de onde eu vim e que essa resposta dessa genealogia vinha desse resgate espiritual.
E esse resgate espiritual se chama fé. E essa fé, ela só existe se você tiver identidade, porque identidade é memória. Eu lembro do quintal de Cruz das Armas, de onde eu nasci, que eu nasci em casa. O quintal me remetia muito a um local que eu não sabia onde era, mas não era aquele terreiro de Cruz das Armas. Eu sempre brinquei com essa fantasia, com esse imaginário de que ali era a África. E eu mantenho o mesmo costume, o mesmo ritual da minha tia. E uma vez eu assisti um documentário em Angola de arrodearem uma árvore, como se fosse para guardar essa memória. E minha memória é guardada num grande pé de fruta-pão, porque a minha referência de quintal, o ateliê surgiu num quintal. Toda a minha arte, toda a minha vida, a forma de encarar a vida, encarar os obstáculos, vem desse reconhecimento da terra-mãe. Minha mãe negra, né, do Canavial, meu pai indígena, de Serra da Raiz. E essa junção, infelizmente, nem eles tiveram a árvore genealógica. Porque muito da memória que eu resgato foi um resgate também para minha mãe e para meu pai. Até parece que eu lembro muito mais do que antecedeu a minha chegada nesse plano do que eles. E isso eu dou graças e bênção, né, à minha religiosidade, que ela fortalece minha identidade, ancorada nessa memória viva que trago dentro de mim no sentido essencial. Você? Então, eu sou natural de Sapé, terra das Ligas Camponesas, e sou fruto de um casal interracial. Minha mãe é clara, meu pai é preto. E em razão dessa constituição familiar, essa falta de identificação com a negritude sempre foi a rotina minha e dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos e é uma tabela de cores. Meu irmão mais velho é mais escuro, eu sou mediano e meu irmão caçula ainda é mais claro do que eu. Por essa condição do que a gente chama, né, comumente de pardo, né, a minha identificação racial sempre me foi negada. Eu lembro muito de minha mãe dizendo que precisávamos cortar o cabelo baixinho, porque cabelo de homem se corta baixinho, negando a nossa construção de identidade em torno da nossa estética, né? O meu chá de revelação de negritude se deu na universidade, nos corredores da UFPB que eu me percebi negro. Foi nos corredores da UFPB que eu percebi que a primeira impressão que eu tive foi que aquele espaço não era para mim. E aí eu conheci Solange, que eu imagino que seja Solange Rocha. E aí foi através das aulas de Solange que eu fui percebendo que aquele espaço também me pertencia. Esse sentimento, primeiro de negação e depois de pertencimento, era em razão da minha condição étnico-racial. Foi a universidade que me possibilitou essa tomada de mim mesmo, né? Tomada de minha consciência, tomada de minha identidade, o reconhecimento de minhas raízes e de minha ancestralidade, que ao longo da minha vida me foi negado. Coisa boa. Eu nasci em Guarabira, eu sou do Brejo também, e eu queria fazer esse registro, aproveitar esse momento, dizer que a minha ancestralidade ela vem com uma doença genética que eu tenho, que é a doença falciforme. Então eu trago a minha ancestralidade no sangue desde o nascedouro. É um problema das hemácias, né, do sangue, e que vem dos negros que habitavam a África subsaariana, do Saara para baixo. Toda aquela região, ela desenvolveu essa anomalia do sangue, vamos dizer assim. E quem tem a doença falciforme não pode negar sua origem africana. Então o meu encontro com a África é desse jeito. E, do ponto de vista da família, meu pai e minha mãe precisavam ter o traço falciforme para que eu nascesse com a doença falciforme. Só que meu pai vem de Goiânia, a família de Pernambuco, subindo para cá. O pai dele encontra a minha avó, o pai negro, o meu avô negro, minha avó branca aqui da Paraíba, de João Pessoa. E esse é o primeiro tronco. Outro tronco da minha mãe é avô negro, provavelmente neto de escravizados em Areia, encontra com minha avó branca em Alagoa Grande, naqueles sítios entre Areia e Alagoa Grande, e aí sai o segundo tronco, que é o tronco da minha mãe. Então, assim, ao longo desses anos também, quando eu me entendi de negro, e eu só descobri e assumi, né, na verdade, a minha negritude o tempo que eu morei no Recôncavo Baiano, e lá não tem como você. Para mim foi uma imersão, Nai, muito importante na minha vida. 8 anos
lá na Bahia, e aí foi que eu entendi a importância, a força da negritude no Brasil. Nai, e você? Eu quero aproveitar este encontro, né? A gente sabe que é único, não se repete, né? Mesmo com todas as instituições, com toda a logística, mas agradecer ao tempo, né? Ao tempo que consagra esse nosso encontro, que é um encontro ancestral, sabe? É um encontro de resistência, é um encontro de enfrentamento e um encontro de existência, né? Porque assim, a nossa vida toda em João Pessoa nós nos cruzamos, né? E hoje a gente afirma quem somos nós, afirmamos a nossa caminhada, né? A nossa forma de enxergar a vida, principalmente o nosso povo preto, nosso povo originário. É muito raro termos uma roda de conversa em que possamos ter essa representatividade. E isso, para mim, é existência. Para mim, é o agora. Eu sou muito grato ao tempo. Viu, pai? Pego o gancho aí, né? E agradeço demais também, porque eu sou a pessoa mais nova daqui, né? Eu tenho 25 anos. E... Quem disse que eu não tenho menos que 25? Eu acho que eu sou o pai de santo talvez mais novo que existe em João Pessoa. Tenho... É um desafio para mim lidar com a pouca idade, me conhecer o que eu quero da minha vida. Eu vim descobrir também que eu era negro faz 10 anos, pouco mais de 10 anos. Tenho uma família onde meus irmãos são brancos, são assim, né, dentro das miscigenações que existem no Brasil, mas que tem um fenótipo de uma pessoa branca, de uma mãe que se entende enquanto uma pessoa branca. Então eu cresci sendo a negação de algo, né? Neguei a religião, apesar da casa da minha avó ser um terreiro. Então eu negava a religião, não queria. Com o cabelo também foi um momento em que eu correria da vida, deixei meu cabelo crescer e descobri que meu cabelo não era liso. Com 16 anos, não sabia como era meu cabelo. Eu digo que a minha história é a história do patinho feio. Tanto tempo eu queria ser um pato, um dia descobri que eu era um cisne. Meu referencial não era esse, né? Filho de Oxum, né? Então assim, depois quando eu fui me entender, eu disse, caramba. E aí foi quando eu assumi a religião, e aí foi quando eu assumi tudo isso. E pra mim é uma honra, eu tenho, né, Rita Black como minha filha, eu digo assim, pra mim Rita é uma referência. Várias coisas acontecem pra hoje a gente tá aqui, eu digo que é a cobra... comendo sua própria cauda, né? É o futuro, o presente e o passado juntos, porque pra gente, né, pra religião, o candomblé, a ancestralidade não é o passado, a ancestralidade é o agora, a ancestralidade é o futuro, né? Então, o nosso futuro é ancestral, a gente precisa olhar pra isso e saber que se eu não aproveito a caminhada de Rita pra aprender, se eu não aproveito o Nai, se eu não aproveito todo mundo que tá aqui, eu digo sempre, eu não tava pronto antes, eu não vou estar pronto quando eu tiver com 90 anos, né? A gente vai ficando pronto toda hora, não existe o terminado, não existe a linha de chegada quando a gente pensa nesse saber, né? Então, para mim é uma honra ouvir vocês, aprender com vocês, né? Com todo mundo que tá aqui. O Alto dos Orixás, para mim, é uma esperança, né? De que mesmo com as dificuldades a gente consegue, né? A gente chega lá, a gente faz. Então, isso para mim é um presente, né? Esperançar que o futuro pode ser melhor, que os desafios que vocês viveram, se eu ouvir vocês, eu não preciso viver igual, eu posso fazer diferente, né? Então, trazer isso ainda mais para quem é mais novo do que eu, é um presente sem tamanho. Fico muito feliz por esse dia. Você, Eu me lembrei de dois autores aqui. Primeiro, de Nego Bispo, né? De que enquanto povo nós somos começo, meio e começo, né? Essas trajetórias circulares, né? E que a gente vem renascendo ao longo do tempo. E de Conceição Evaristo, quando ela diz que o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos, né? Pai Juan fala sobre esse encontro de gerações, né? Os mais antigos e os mais novos. Quando o Dalmon perguntou quem eu era, eu pensei aqui, ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Então, quando eu vejo a mesa com Nai, com Rita, nós já conhecemos Nai e Rita de ouvir falar das suas trajetórias, da sua atuação na cidade, né? Então, essa capacidade cíclica, né, de começo, meio e começo, que a gente vai se movimentando, né? E a importância de nós abrirmos os caminhos, né? E óbvio que Conceição está fazendo uma referência a Exu, ao Senhor dos Caminhos, nesse momento da escrita dela, né? E justamente de pegarmos esses caminhos que já foram construídos e continuarmos, né? Para aqueles que virão depois de nós. Olha que coisa mais linda ouvir esse depoimento, né, Dalmo? E de grande importância, saber que eu sou referência, o Nai, o Dalmo,
né? E principalmente quando me chamam aí a uma escola e vem, você poderia dar uma palestra? Eu digo, não dou palestra. Eu participo de roda de conversa. Porque a história é sentar em círculo, onde todos participam. Uma palestra eu vou estar falando sozinha e eu já estou bocejando para ir embora, imagina os alunos. Né? A gente tem que fazer como os nossos ancestrais faziam, sentavam em círculos, no chão, e todo mundo participava, e se era respeitado, do mais novo ao mais velho. E a gente tem que ouvir os nossos griots. Eu também ouvi para poder estar aqui, né? E aí levo esse legado adiante. Se me veio essa questão afrocentrada de trabalhar com o nosso cabelo crespo e resgatar essa autoestima dos nossos jovens através da força capilar, isso não é acaso. Principalmente sendo a pioneira, sendo a primeira ou não, fico feliz de não ser a única. E de incentivar para que venha cada vez mais jovens, negras, que trabalhem conjuntamente, transistas, cortes, nesse embelezamento. Que daí a gente viu aqui nessa conversa, nesse bate-papo, a necessidade da elevação da autoestima para a aceitação de eu sou negro, sim. Eu não conhecia o meu cabelo. Isso eu escuto, eu já estou há 20 anos nessa área, eu escuto sempre. Então é doloroso você saber que se é negado também o direito de saber, através do seu cabelo, que você é descendente de África. O direito de saber que nós tínhamos, sim, referências nos nossos livros de história, de advogados, escritores, poetas negros, que tinham nos livros de história. Nós não nos víamos por quê? Porque os livros eram desenhados só em preto e em branco. E ainda embranquecendo os nossos ancestrais, para que nós não acreditássemos que seríamos capazes de chegar a ser realmente um juiz, um advogado, uma médica, uma escritora. E ainda bem que a tecnologia existe. Laroye Exu. Para que a gente viva o hoje, o amanhã e o sempre coloridamente, como nossa pele, com pigmento, para saber exatamente de onde viemos e para onde vamos. É sobre isso, né, Adalmo? Com certeza. Às vezes, a gente falando de... Eu nem sei explicar, mas é ancestralidade misturada com sentimento de pertencimento. E às vezes, quando eu me vejo numa situação dessas, é como se eu estivesse com os irmãos, sabe? Outros irmãos, sem ser aqueles irmãos de sangue, né? Biológicos, mas assim, e de vez em quando eu me pego num momento dizendo, não, isso aqui eu estou muito confortável, muito tranquilo, eu estou seguro, sabe, Nai? Na tribo, no quilombo nem tanto, mas assim, na tribo mesmo, que eu acho que nós somos bem tribais também. Quando eu comecei a me encontrar, a primeira atitude minha foi o rastafarianismo. Então, eu fui rasta um bom tempo, até que a careca começou a falar mais alto, e eu achei ridículo o rasta careca. Então, eu acabei abrindo mão do cabelo rastafari. Mas ele me deu muito empoderamento naquele período. Antigamente, eu nem senti o racismo, para você ter ideia. Lá em Guarabira, eu nem lembrava do racismo que eu sofri. Mas depois disso, aí a gente vai percebendo, né, as nuances e coisa e tal. Então, agradecer muito a oportunidade, né, desse encontro, dessa oportunidade ancestral de nos reencontrarmos, reconectarmos. Quero agradecer a presença de Rita, a presença dos demais companheiros que nos enriqueceram com essa discussão. Enquanto jornalista, eu também fico bastante satisfeito com essa possibilidade. Muito obrigado. Até a próxima. Necessária essa conversa, não acham? Hoje vimos que o antirracismo é uma luta muito ampla, que envolve educação, cultura, religiosidade, ancestralidade e comunidade. Tudo isso se entrelaça para fortalecer a sociedade negra. Eu sou Lúcio César Fernandes e você acompanhou o programa Negritudes em Diálogos, com o tema antirracismo. Até o próximo programa.